Uma vida em equilíbrio, sintonia, bem-estar e propósito. A vida pode ser mais, com Andréia Luz. Olá, ouvintes da Rádio Ecosystem. Estou aqui para mais um episódio do podcast A Vida Pode Ser Mais. Eu sou a Andréia Luz e eu ajudo as pessoas a terem uma vida com mais equilíbrio, propósito e realizações. Este é um podcast que é para quem quer sair do lugar, para quem quer evoluir. Se a sua vida está ruim ou boa, não importa, a vida sempre pode ser mais. E hoje vamos falar sobre escolhas. Como estão as escolhas em sua vida? E se eu te falar que tudo são escolhas, o que você vive hoje na vida é o que você escolheu, é resultado das suas escolhas do passado. Quando a gente fala de escolhas, muitas vezes se fala sobre liberdade. As pessoas confundem muito, né? A liberdade com escolha. E se vivemos, entre parênteses, vou abrir um parênteses, a era da liberdade, por que o parênteses? Porque sabemos que nem tudo são flores assim, principalmente aquelas pessoas que vivem em determinados locais, né? Mas de um contexto geral, não podemos negar que hoje vivemos uma era da liberdade, né? Vivemos de forma mais livre do que passado. Tudo se pode, né? Temos a liberdade de expressão, hoje podemos escolher as nossas roupas, casar com o que a gente quer, escolher nossa profissão, cortar o cabelo da forma de como queremos, escolher nossa religião. Enfim, vivemos um período, sim, de um pouco mais de liberdade. Mas se vivemos essa era de liberdade, por que ainda assim é tão difícil fazer escolhas? Vivemos como se estivéssemos acorrentados. E é difícil mesmo. E é difícil porque toda vez que fazemos escolhas, queremos gerar os ganhos, né, ganhar com essa escolha, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a perder. E normalmente os ganhos também geram perdas. Quando fazemos escolhas, muitas vezes a gente perde a nossa segurança, a nossa tranquilidade, o nosso conforto, algumas vezes o apoio das pessoas que estão ao nosso redor, corremos o risco de perder a nossa reputação. Enfim, a gente sempre corre risco e dá medo mesmo para fazer as escolhas. E muitas vezes, ao fazer escolhas, temos que decidir, né? No momento presente, se olhamos o futuro e fazemos escolhas inovadoras, com caminhos diferentes, ou se escolhemos repetir o passado. Então, no momento presente, quando a gente faz escolhas, a gente tem um momento de decisão. Se olhamos para o passado e vamos repetindo e tornando uma rotina, ou se olhamos para o futuro de forma diferente. Muitas vezes, quando decidimos pelo passado, né, decidimos por ele porque ele é um ambiente mais familiar, é mais conhecido, é mais confortável, você sabe exatamente o que é bom, o que é ruim, né? E muitas vezes deixamos de partir para o mundo das descobertas. E aí é onde as pessoas muitas vezes voltam para o passado, né, e fica naquele looping, repetindo. Mas a gente esquece que muitas vezes, quando a gente olha para o futuro, tem inúmeras possibilidades, né, inúmeros caminhos que podem levar a gente para outro patamar, para um outro nível. E aí, quando a gente olha aquele outro caminho, aquelas inúmeras possibilidades, muitas vezes a gente opta por não fazer nada e ficamos onde exatamente estamos. E aí que eu digo, você sabe que quando você também não decide fazer nada, isso também é uma escolha e você precisa se responsabilizar por isso. É uma escolha que acontece de forma inconsciente. Quando a gente tem que decidir dar a cara a tapa, muitas vezes a gente não faz escolhas nenhuma, né? A gente acaba deixando a escolha ao acaso, deixa acontecer, deixa rolar.
eu não vou decidir nada, não quero me responsabilizar por isso, e acaba não decidindo, lavando as mãos. Só que o que você talvez não saiba é que não fazer uma escolha também é uma escolha. E você precisa se responsabilizar por isso. Algumas vezes, quando estamos diante de alguma situação que temos que tomar escolha, a gente não tem coragem, tem medo, ou não quer se responsabilizar pelos resultados e não decidimos nada, ficamos exatamente no mesmo local. E aí, diante de algumas escolhas, colocamos a culpa no governo, na saúde, nos filhos, no emprego, no país, no tempo, na idade, até em Deus a gente coloca, né, a culpa, falando assim, Deus quis assim, Deus não quer que siga. Terceirizamos essa culpa, quando o que realmente não conseguimos assumir na hora da decisão é que a gente não consegue assumir os acertos. Ok, se for legal, os acertos, se o resultado for bom, eu decidi. Mas muitas vezes a gente não consegue assumir os possíveis erros. E olha só como é o ser humano, né? Se eu escolhi o caminho e deu certo, legal, os créditos são todos meus. Eu escolhi, eu enfrentei as barreiras, eu sofri e venci. Agora, quando dá errado, o que a gente faz? Não assumimos os nossos erros. O universo, Deus, o país, a situação financeira. Nós dificilmente assumimos que foi a escolha que nós fizemos, e talvez não é a escolha que tem o problema, e sim o como a gente caminhou diante dessa escolha, e não assumimos a possibilidade de dar certo e de dar errado. Muitas vezes a gente fica em cima do muro, não consegue decidir nada, deixa a vida nos levar, né? Literalmente a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar, a vida leva eu. E aí a gente não consegue definir caminhos, não consegue definir o que realmente se quer na vida, não consegue decidir deixar algumas coisas de lado para seguir em frente, e ficamos assim, vida leva eu. E aí o Tony Robbins defende uma frase muito boa, que ele diz o seguinte, ele diz que no momento de decisão é onde o seu futuro é traçado. Se a gente não decide, a gente não traça futuro nenhum, não traça destino nenhum, não traça caminho nenhum. A gente fica assim, como eu já disse nos episódios anteriores, num barco à vela sem o leme, aonde o vento sopra, aonde a gente é levado. Então, assim, o não decidir também é uma decisão. Então, por isso que eu falei que a vida que temos hoje é o resultado das nossas decisões, é o resultado das nossas escolhas. Então, quando você olha para a sua vida hoje, pode ser que você olhe e fale assim, a vida que eu tenho hoje é resultado de uma escolha ruim do passado, e aí você precisa olhar como esse caminho como forma de aprendizado e fazer escolhas diferentes para o futuro ou de uma outra forma. Ou muitas vezes a gente olha a nossa vida e não se responsabiliza. Fala assim, tenho essa vida aqui. Mas observa se em alguns momentos que você teve que tomar escolhas, você escolheu realmente. Ou você ficou em cima do muro. Porque se você ficou em cima do muro em banho-maria, talvez a sua vida também hoje em dia seja em banho-maria. Então, assim, a gente precisa se responsabilizar por nossas escolhas. Quando temos que tomar as escolhas, o que a gente precisa é olhar para quem realmente importa. No caso, você. Você é o dono da sua vida. O resultado das suas escolhas, se vai ser bom ou vai ser ruim, vai depender dos seus parâmetros.
Porque às vezes o que pode ser bom para você vai ser ruim para o outro. O que vai ser ruim para o outro vai ser bom para você. E muitas vezes ficamos paralisados porque estamos preocupados com um julgamento externo. Ou seja, o que o mundo diz que é correto. O mundo diz que eu preciso ser assim, assado, que isso é certo, que isso é errado, que eu preciso seguir esse caminho. E muitas vezes não se olha internamente para ver se faz sentido ou não. Então, quando temos que tomar decisão, a gente fica acorrentado, porque a gente fica olhando tudo que está ao nosso redor. O mundo, as pessoas, quem está ao nosso lado, o julgamento, olha tudo isso. E a gente não olha para quem realmente importa. Ou para o que realmente importa, né? Que está dentro de nós. Agora eu quero saber de você. Quando você chega no penhasco e precisa pular para o outro lado, o que você sente? Você já esteve nesse momento? Você subiu, chegou no final da montanha, você se depara com um penhasco, né? E na frente desse penhasco um enorme abismo. E para você seguir em frente, você precisa pular do outro lado. Mas você fica lá, olhando o outro lado, querendo pular, mas olhando também para o abismo. Você já passou por este momento? Se você já passou por este momento, ou várias vezes você chega nesse momento, o que você sente? Do que você realmente tem medo nesta hora? Da rejeição, do abandono, do medo de errar, do medo de se tornar fraco e ser manipulado, do medo de ser trocado. Do que você tem medo na hora que você chega neste momento de decisão, neste momento que você precisa traçar o seu caminho, o seu futuro? Como eu disse, toda escolha requer uma renúncia. Quando você vai pular de um lado para o outro, o que você não quer deixar para trás? Talvez você não queira deixar para trás o poder que você conquistou, a posição de vítima, que tem seus ganhos também. Talvez você não queira deixar para trás o seu controle, porque você tem tudo controlado, tudo nas suas mãos, e quando você decide pular para o lado de lá, talvez você não saiba exatamente como controlar. Talvez você não queira deixar para trás o perdão. Talvez você não queira deixar para trás o cuidado que você tem hoje. Talvez você não queira deixar para trás a aprovação das pessoas. O que você deixa para trás? O que te impede de pular para o outro lado da montanha, passar por esse abismo? Chamamos isso, né, na área de desenvolvimento pessoal, de ganhos indiretos. E infelizmente, mesmo estando com a vida toda embolada, com a vida toda ruim, muitas vezes o que não deixa a gente dar o passo seguinte são esses ganhos indiretos. Que por mais que a sua vida esteja embolada, a gente tem ganhos. Não existe vida sem ganhos. Não existe escolha sem ganhos. Quando você escolhe ficar no lugar, é porque você está ganhando alguma coisa. Por exemplo, o que você ganha, às vezes, ficando acima do peso? O que te faz ficar no mesmo lugar, comendo as coisas erradas, não praticando atividade física? O que te ajuda você ficar acima do peso e não emagrecer?
olha aí, talvez tenha algum ganho, né? O ganho da vitimização, o ganho do cuidado, o ganho do poder, da aprovação. O que você ganha? O que você ganha hoje comendo todas as porcarias, enquanto você deveria cuidar do seu colesterol, da sua diabetes? O que você ganha, muitas vezes, hoje ficando doente, enquanto você sabe que pode romper as barreiras e procurar um jeito de ficar saudável? Mas que para você ficar saudável, você tem que pular o penhasco, pular esse abismo, né? Romper barreiras, talvez perder algumas coisas, renunciar algumas coisas que, né, são boas para você se curar. O que você ganha quando você opta por não ir buscar um novo emprego ou trocar de profissão? Você reclama do seu emprego atual, fica muitas vezes com sonho, eu queria fazer tal coisa, eu não gosto do que eu faço. Aí a pergunta, o que você ganha ficando no mesmo lugar, no mesmo emprego? O que você ganha gastando o seu dinheiro, muitas vezes, com coisas sem valor? A gente sabe também que a parte financeira também, né, muitas vezes é um vício. Muitas vezes se gasta dinheiro de forma descontrolada, comprando coisas sem necessidade, sem valor. O que você ganha ao comprar coisas sem valor? O que você ganha quando você coloca a culpa em terceiros? No país, no seu ex-marido, na sua ex-esposa, nos filhos, no emprego, no tempo. O que você ganha? Muitas vezes a gente ganha alguma coisa. Então, o que você ganha? Talvez você esteja deste lado preso a estes ganhos que a gente chama de indiretos. E aí, talvez você esteja deste lado, preso a estes ganhos indiretos, se contentando com esse pouco, enquanto você perde a oportunidade de viver uma vida incrível do lado de lá. Incrível. Porque a vida sempre pode ser mais. Só que a gente precisa de uma coisa, de dar um jeitinho de pular este abismo. A gente precisa dar um jeito de pular para o lado de lá. Então hoje o podcast vai ser um pouco diferente. A gente vai ficar aqui com uma reflexão, né? Você já passou por esse momento onde você chegou num penhasco, em frente de um abismo? O que você sentiu? Ou o que você sente toda vez que você chega neste ponto? O que te dá medo? O que você não quer perder? E a outra reflexão é o que te impede de pular para o lado de lá? Qual é o seu ganho indireto? E pense, talvez você esteja se contentando com esse pouquinho aqui, esses ganhos indiretos que são mínimos, e deixando uma vida incrível do lado de lá. Fique com essa reflexão e pense, como é possível pular para o lado de lá? Tenho certeza que você pode encontrar novas formas. E assim que você tiver coragem de pular para o lado de lá, você vai viver uma vida incrível. E é isso. Ficamos aqui ao final de mais um episódio do podcast A Vida Pode Ser Mais, na Rádio Ecosystem. Como eu disse, não deixe de me procurar nas redes como Andréa Luz Coach, façam seus comentários, me digam se estão gostando, como eu posso ajudar, e eu vou sempre trazer temas
relevantes para vocês. Muita força, muita luz para você e até a próxima. Tchau! A vida pode ser mais. Sempre um assunto do seu interesse com a coach de bem-estar e propósito, Andréa Luz, que volta na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Ecosystem.